Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor. Meu nome é Bruno e esse canal é o canal da fiel torcida do Papão, é o canal oficial. Nesse canal você tem voz, você pode comentar os nossos assuntos, as nossas notícias, as informações do Papão, tudo em primeira mão. E aqui você pode concordar e discordar do que a gente fala, mas a gente fala com amor nesse time. A gente ama o Paysandu e o que é para falar tem que ser falado, seja bom ou ruim. Ninguém passa pano, nem a mão na cabeça de dirigente nem de jogador. Pessoal, primeiro eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, agradecer muito o número de inscrições, muito mesmo. Te inscreve no canal, aperta o sino das notificações para você receber os nossos vídeos, tá bom? Clica no gostei para os nossos vídeos espalharem, disseminarem, muito importante isso, pessoal. Vocês ajudam muito. E eu queria falar para vocês uma coisinha aqui bem rápida antes do nosso vídeo começar, pessoal. A gente está se esforçando para o canal melhorar, a gente está vendo uma estrutura melhor para o canal, a gente está querendo fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. Então eu peço para vocês, de uma forma até humilde e bem sensata, que quem quiser contribuir com o nosso canal, no QR Code que está na tela de vocês, direciona o celular, a câmera do celular para o QR Code. Pessoal, qualquer coisa que vocês, qualquer valor que vocês quiserem doar para a gente, 50 centavos, R$1, R$2, R$5, R$10, qualquer valor, pessoal, ajuda muito o canal, porque é com esse dinheiro que a gente vai começar a melhorar ainda mais o nosso canal, que já está crescendo bastante. E desde já eu agradeço muito vocês, muito de coração, tá bom? Então quem puder ajudar no Pix, no QR Code, pô, pessoal, vou agradecer demais. Vamos lá, pessoal, quero falar alguns assuntos importantes com vocês. Primeiro, no vídeo do pós-jogo, eu muito veementemente me dirigi ao vice-presidente da CBF, seu Ricardo Gluckpool, que foi presidente do Paysandu. E que, pelo que me conste, eu acho que é o Paysandu, né? Estou sendo até irônico. E eu quero ver o que é que o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que até um dia desse era presidente da Federação Paraense de Futebol, não sei se ele está licenciado, se ele pediu para sair, se ele foi para a CBF, não sei nem qual é a relação dele com a federação agora. Mas agora ele está como vice-presidente da CBF. Ele precisa tomar pulso da situação. Ele tem que defender o Paysandu como um filiado da Federação Paraense, como um time do estado dele, como um time do norte, como um time que eu acho que ele torce. Como é, pessoal, que aquele juiz Kleber, nem gravei o sobrenome daquele cidadão, dá aquele pênalti no áudio do VAR. Vocês viram o áudio do VAR? Ele mesmo diz que os dois se enroscaram. Ele não tem coragem de não dar o pênalti, porque simplesmente o VAR mandou dar o pênalti. E é isso, Ricardo Gluckpool. Vão deixar fazer isso com o Paysandu aqui dentro da Curuzu? Sacanear com o Paysandu aqui dentro? De novo aquela situação que eu falei para vocês também no vídeo lá no pós-jogo. Quem não viu meu pós-jogo pode ir lá ver. Poxa, terceiro jogo que o Paysandu vai seguido que os times jogam antes do Paysandu. O Avaí jogou 2 dias antes do Paysandu. Quando o Paysandu estava jogando, o Avaí estava descansando. No outro dia já ia treinar o Paysandu jogando, para ter que depois descansar num dia, viajar. Que isso? Contra o Atlético Goianiense, de novo o Atlético Goianiense joga 2 dias antes do Paysandu. Que tabela é essa? É direcionada? É para prejudicar o Paysandu? E agora, de novo contra o Curitiba jogou antes do Paysandu? O futebol é físico. O cara tem que estar nos cascos, tem que ter igualdade de condição. Os times que vão se enfrentar depois têm que ter jogado no mesmo dia, para ter uma igualdade de condição. Mas se, tá bem, no primeiro jogo o Paysandu
Pegou o Avaí que estava 2 dias antes. Que quando ele pegasse agora o Atlético Goianiense, ele que tivesse 2 dias antes de descanso. E eu cobro de novo aqui. Seu Ricardo Gluckpol, o senhor não vai nem pegar essa tabela para ver o que estão fazendo com o Paysandu? O senhor não vai nem lá com o diretor de competição lá que faz a tabela? O senhor não vai fazer nada? Não vai perguntar por que a tabela do Paysandu está assim? O senhor vai deixar fazer isso com o Paysandu? O senhor é Paysandu, o senhor o quê? O senhor está aí como paraense, como vice-presidente da CBF, para quê? Eu estou revoltado com isso. Fiz questão de nesse vídeo falar de novo. E eu peço que vocês, pessoal, que estão vendo o vídeo, vão na rede social dele, vão no Instagram, vão na rede social dele, vão na rede social da CBF, vão cobrar isso. É um absurdo. É uma vergonha. É uma vergonha. Bom, vamos falar outro assunto aqui, pessoal. O Paysandu está tentando contratar mais um jogador, o meia Giovanni Meurer, que é do Coritiba, não está sendo utilizado. E o Paysandu está correndo atrás dele. Segundo um radialista da imprensa de Curitiba, está muito adiantada a negociação. E se está adiantada a negociação, o Paysandu quer dizer que está prestes de encerrar o transfer ban, né? A renda do Paysandu, o público do Paysandu e a renda, o que deu de líquido, deu 350 e poucos mil. Dá para inteirar mais para pagar esse transfer ban. E eu acredito que o Paysandu deve estar quitando esse transfer ban essa semana para poder contratar. E o primeiro nome que se fala é Giovanni Meurer, meio-campista do Coritiba. Não vou mentir para vocês, não conheço o futebol dele. Vamos aguardar, espero que seja um jogador que está faltando essa articulação no meio-campo do Paysandu, que seja esse jogador, né? Já que a gente está precisando desse jogador de articulação, de fazer a bola chegar no ataque. Informação importante também, pessoal, vamos lá. Paysandu e Coritiba, sábado é 19, né? Sábado 19, 18h30 no Couto Pereira. Coritiba aí batendo liderança, vice-liderança. E o Papão com essa dificuldade. Falar para vocês, a gente está com 2 desfalques certos, o Thalisson e o Rossi. O Thalisson, a gente não vai dizer isso, mas a gente sabe que eu acho que ele forçou o terceiro amarelo corretamente. Ele forçou por quê? Porque ele é jogador do Coritiba, ele tem emprestado para o Paysandu e numa cláusula contratual ele não poderia jogar contra o Coritiba. Então ele força o terceiro amarelo, ele já fica livre de não jogar contra o Coritiba porque ele não ia poder jogar mesmo por força de contrato e se livra dos 3 cartões, zera de novo. Então o Thales foi muito inteligente em ter forçado esse terceiro cartão amarelo. Claro que ele não vai falar e ele está certo também de não falar. Tá? Muito inteligente o Thaleson. Abre uma vaga que eu tenho quase certeza que ele vai pôr o Thiago Heleno, né? Porque o Thiago Heleno está pedindo passagem também, apesar do Thales estar muito bem com o Novision, mas eu acho que chegou a vez do Thiago Heleno. E qual é o risco também do Thales não voltar, né? Porque o Thiago Heleno provavelmente, se fizer um bom jogo e vai fazer, assim, esperamos, ele pode até ganhar a posição de titular, mas isso não é problema o Thaleson pegar o terceiro amarelo, porque a gente tem um reserva à altura. E o Rossi, pessoal, o Rossi pegou o terceiro amarelo, não vou dizer que ele forçou também. O Rossi está com um problema na coxa, uma fibrose muscular, é uma complicação, é uma situação um pouquinho delicada, porque a fibrose é uma cicatriz excessiva de um músculo. O músculo é muito sensível, então o Paysandu tem que ter muito cuidado com o Rossi. Ele não jogando contra o Coritiba, ele só vai jogar novamente na outra semana, então ele vai ter tempo para descansar a musculatura, para voltar a treinar de novo. O Rossi tem que estar inteiro, porque ele com a fibrose, ele com tudo, ele fez o gol e deu passe para o gol do Anderson Leite. Então o Rossi é um jogador importantíssimo. Então a gente vai ter esses 2 desfalques, o Rossi e o Thalisson, para o jogo contra o Coritiba. E aí, pessoal, é esse assunto que eu vou entrar também agora. A gente tá assim, tá difícil, tá ficando, como eu posso dizer para vocês, a gente tá ficando aflito porque a gente está demorando para sair dessa zona de rebaixamento. E se a gente for parar para pensar, nos últimos 5 jogos o Paysandu conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Não é um aproveitamento ruim, pelo contrário.
Nós conseguimos, em 15 pontos, nós conseguimos 11 pontos. O problema é que os times que estão lá embaixo, eles estão ganhando de novo. Estão ganhando, estão não deixando a gente sair da zona. Ontem, quem diria que o Atlético ia meter 4-0 no Avaí? Quem dizia isso? Que o Atlético ia meter 4-0 no Avaí? Quem falava isso? Aí eu vi, teve um jogador do Avaí que foi expulso. Tem comentários, tem rumores lá de que eles estão também com salário atrasado. Isso aí influencia, a gente sabe que influencia, não adianta dizer que não. Porque é muito estranho o Avaí perder de 4-0 para o Atlético. Não estou dizendo que os caras entregaram o jogo, pelo amor de Deus. Mas assim, questão salarial, né? O time teve um jogador expulso. Ninguém esperava que o Atlético ia meter 4-0 no Avaí. Com isso, o Atlético foi para 18 pontos, foi para a 14ª colocação. Então agora, pelo menos um jogo teve ontem que beneficiou o Paysandu. Foi um empate entre Botafogo de Ribeirão Preto e Volta Redonda. Foi o melhor resultado pra gente, pessoal. Por quê? Porque se um dos dois vence, o Volta Redonda passava a gente e o Botafogo também se distanciaria também. Então o empate foi bom. Cada um fez só um ponto e segurou. Eles, junto da zona de rebaixamento, eles não fugiram. Ficou o Amazonas com 14, que joga hoje contra o Cuiabá, e eu espero que o Cuiabá não me faça vergonha. Eu quero que o Cuiabá faça o mando de campo dele e vença o Amazonas, pelo amor de Deus. Porque naquele dia o Cuiabá perdeu para o Atlético. Então, foi para o Atlético. Então, por favor, eu quero, não é possível que o Cuiabá não vá vencer o Amazonas. Então o Amazonas está com 14, o Volta Redonda está com 15, atrás da gente, nós estamos com 15 e agora o Botafogo está com 18. Então abriu 3 da gente, mas é o 17º. E tem mais 3 times com 18. Tem o Criciúma, tem o Operário e tem a Ferroviária. Então está embolado, né? Esse jogo contra o Coritiba é um jogo difícil para a gente não pode aqui iludir a Fiel. A gente sabe que é um jogo difícil. Os caras estão batendo liderança aí, jogam em casa. Mas a gente tem que ir lá buscar ponto, pessoal. A gente tem que buscar um empate. Porra, uma vitória é maravilhoso, né? Mas o empate não é um mau resultado. Claro que melhor pra gente seria uma vitória. E depois a gente pegou Amazonas e Manaus, que aí, pessoal, a gente tem que ir pra vitória. Porque depois a gente vai pegar um Atlético em casa, que até então era um jogo tido como fácil. E não tá mais sendo um jogo fácil não, Atlético em casa. Eles têm 2 vitórias fora de casa, o Atlético, recente. E agora ganharam o Avaí de 4-0, eles estão em ascensão. Então não vai ser mais fácil, como a gente estava achando, ganhar o Atlético na última rodada, na 19ª rodada, que é a última do primeiro turno, ganhar em casa. A gente vai ter que ganhar do Atlético. A partir de agora, todo jogo em casa é vitória. Todo jogo em casa tem que ganhar. Não jogamos bem contra o Atlético Goianiense. Não merecíamos ganhar, a verdade é essa. Fomos garfados. Todo mundo viu o que a gente está falando, né? Mas agora a gente tem que ganhar e tem que buscar o maior número de pontos possíveis fora de casa. Então, infelizmente, os jogos não estão ajudando a gente. Nossos adversários que estão atrás estão ganhando. Uma vez eu falei no outro vídeo para vocês que a tabela é chata. Os de cima não ganham dos de baixo e vem achatando a tabela. Uma hora isso vai ser bom pra gente. A gente começar a fazer 3, 4 vitórias, a gente vai chegar a bater 8º, 10º, 5º, a gente vai bater pra lá. Então, pessoal, é isso. Esse vídeo que eu queria falar pra vocês, um monte de informações importantes pra caramba. Queria agradecer muito vocês, pessoal, vocês que fazem esse canal, vocês que dão essa força pra gente. E esse canal é de vocês, é da Fiel Torcida, tá bom, pessoal? Te inscreve no canal, aperta o sino das notificações para vocês receberem os nossos vídeos, clica no gostei, tá bom? Ajuda a gente no Pix, pessoal, nosso canal vai melhorar ainda mais, prometo para vocês que nosso canal vai ficar melhor ainda, tá bom? Porque esse é o canal da Fiel Torcida Bicolor, aqui você tem voz, você pode comentar o que você quiser, concordando ou discordando comigo, tá certo? Eu não sou dono da verdade, eu sou torcedor fiel e apaixonado pelo Paysandu igual vocês, tá certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? É nóis, papão. É nóis, fiel.